Oi, aqui é a Taira. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês de forma bem detalhada os tipos de vegetarianismo. Então fique aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender de fato quais são os tipos de vegetarianismo e conhecer a nomenclatura correta dos termos. E aí, se você está gostando do vídeo, já convido vocês para se inscreverem no canal, ativarem aí o sininho das notificações para que vocês possam estar sempre recebendo o conteúdo que a gente postar aqui para vocês. Eu montei aqui um quadro bem simples para exemplificar para vocês os tipos de vegetarianismos que existem, cientificamente falando, digamos assim, né, de maneira mais correta. O que é que significa cada um desses tipos de vegetarianismo, o que é que engloba cada um deles, e para que vocês saiam aqui desse vídeo sabendo de fato quais são os tipos e também a forma correta de usar para cada tipo, tá certo? E aí eu coloquei aqui nessa primeira coluna para vocês os tipos que existem, certo? Os tipos que são realmente, segundo a literatura, são considerados vegetarianismo, e aqui o que é que inclui ou não inclui em cada tipo, certo? O primeiro aqui que eu coloquei foram os lacto-vegetarianos. Os lacto-vegetarianos são aquelas pessoas que excluíram a carne, então eles não consomem a carne, certo? Mas também eles, em contrapartida, eles comem o leite ainda, por isso que tem o inicial aqui, lacto, vem ali dos laticínios. Então ele não come carne, ele não come ovo, mas ele ainda toma leite, certo? Então por isso que o termo lacto. Esse termo ele não é tão utilizado. Por mais que existam pessoas que ainda consomem leite, mas não comem carne, geralmente o termo que eles usam até de forma errada são os vegetarianos. Então eles usam geralmente o termo vegetariano para quem ainda come ovo, leite, mas não come carne. Mas o termo correto, lembre-se, são os lacto-vegetarianos. Se ainda come leite, mas não come carne nem ovo, esse é o termo correto. O segundo que eu coloquei aqui foi os ovo-vegetarianos. Esse daqui são aqueles que, como o nome já diz, né, aqui no início, ainda consomem ovos, mas excluíram da alimentação as carnes, todos os tipos de carne, certo? Aqui eu coloquei carne, mas engloba todos, carne vermelha, frango, peixe, crustáceos, todos os tipos de carnes. E aí esse grupo dos ovo-vegetarianos, eles não comem carne, não tomam leite e nenhum dos derivados, queijo, requeijão, mas ainda comem os ovos, por isso que o termo é ovo-vegetariano. Assim como o lacto-vegetariano, esse termo ele também não é muito utilizado, geralmente as pessoas não fazem uso desse termo quando ainda comem ovos, né? E acabam utilizando de forma bem generalizada o termo vegetariano para ainda quem come ovo. E aí o próximo vem o tipo de alimentação que ainda mais se encontra, que é mais comum, né, se encontrar na população, que são os ovo-lacto-vegetarianos. Esse aí é o que engloba as pessoas que não comem carne, mas ainda fazem o uso do ovo e do leite. Então é aquele grupo de pessoas que decidiram fazer uma mudança na alimentação e decidiram fazer aos poucos. E como normalmente o alimento que é mais facilmente deixado de lado são as carnes, esse grupo ainda come os ovos e os leites. Então boa parte dos restaurantes, boa parte dos supermercados possuem mais facilmente opções com ovos e leite. Então por isso esse grupo decide primeiro começar deixando as carnes para depois deixar os ovos e os leites. Porém, como eu falei, esse termo ovo-lacto, o lacto e o ovo vegetariano, esses três não são tão utilizados, principalmente algo que eu encontro com muita facilidade em restaurantes. Geralmente, quando um prato num restaurante ele não tem ovo e nem tem leite, em vez de ter escrito ovo lacto-vegetariano, ou lacto-vegetariano, ou ovo vegetariano, geralmente nesse prato tem escrito vegetariano, apenas isso, vegetariano. Então, geralmente, não é em todos os restaurantes, claro, mas na maioria deles, quando você encontra ali um cardápio que não tem ovo nem leite, eles colocam ali o termo vegetariano. E quando encontra-se um prato que não tem nada de origem animal, nem ovo, nem leite, nem carnes, eles usam o termo vegano. E vocês vão ver agora que isso está errado. O termo vegetariano estrito são aqueles que não comem ovo, nem leite e nenhum tipo de carne. Então, o vegetariano estrito é aquela pessoa que não come nada de origem animal. Então, sempre que vocês pensarem nesse nome, vegetariano, é porque aquela pessoa não come nada de origem animal. O estrito é apenas para complementar, para tornar ali aquela alegação completa. Porém,
o termo vegetariano deve ser usado por aquelas pessoas que não comem nada de origem animal. Se você ainda toma leite ou consome algo de origem, algum derivado lácteo, ou se você come ovo, o termo correto não é o vegetariano, e sim o ovo-lacto-vegetariano. Agora, se você não come nada de origem animal, o termo utilizado corretamente é o vegetariano estrito e não o termo vegano, como a maioria das pessoas usam. As pessoas confundem um pouco esses termos e acabam utilizando o termo vegetariano para quando não come ovo, quando não come carne, mas come ovo e leite. Então, nos supermercados, nos restaurantes, como eu falei, às vezes no cardápio tem ali um prato que tem ovo, tem leite, mas não tem nenhuma carne. E aí eles colocam lá o termo vegetariano para aquele prato, sendo que não está correto. E quando o prato não tem ovo, não tem leite, não tem carne, eles usam o termo vegano. E vocês vão entender agora para que é usado o termo vegano. Os veganos são aquelas pessoas, né, aquele grupo de pessoas que além de não comer carne, leite e ovos, não comem nada de origem animal, assim como os vegetarianos estritos, os veganos, eles também não consomem nada de origem animal. Então engloba aí cosméticos, porque a gente sabe que tem cosméticos que tem algum derivado animal. Eles também não usam nenhum artigo que tenha sido testado em animal. Então, produtos de limpeza, cosméticos, às vezes roupas que são feitas ali de animais, ou utilizou o trabalho animal para ser feita aquela roupa. Então, nada, nenhum artigo, nenhum produto e nenhum alimento que tenha sido utilizado, nem o animal na produção e nem que tenha sido realizado testes, tenha utilizado o trabalho daquele animal para produzir aquele produto, certo? Então, esse é o termo correto de vegano. Além disso, os veganos também têm a mais, né? Seria o termo mais político, em que eles lutam pela causa dos animais, pelos direitos dos animais. Então você vê que vai muito além da alimentação. O termo vegano não deve ser usado por aquelas pessoas que querem apenas dizer que não tem nada de origem animal no prato, porque o termo vegano vai muito além da alimentação. Então, se você não come nada de origem animal, se você conhece alguém, né, que não come nada de origem animal, nem carnes, nem ovos, nem leites, o termo correto para essa pessoa é o vegetariano estrito, certo? O vegano, ele só deve ser considerado para aquelas pessoas que além de não ter nada sendo consumido na alimentação, também não tem nada sendo consumido durante o restante do dia, da rotina dele, como cosméticos, produtos de limpeza, roupas, nada que tenha utilizado o animal ali no meio, certo? E aí, como eu falei, o comum ali nos restaurantes é quando você vai olhar o cardápio do restaurante, quando você vai procurar ali por algum produto que não tenha nada de origem animal, que não tem ovo, não tem leite, não tem carne, geralmente o termo que você encontra ali é o termo vegano. E eu, como gosto bastante de produzir receitas, de divulgar receitas, acabo, às vezes, até tendo que mudar os termos na hora de publicar alguma receita para que as pessoas possam entender, porque esse termo já está sendo tão utilizado, os termos do vegetarianismo já estão sendo tão utilizados de forma incorreta, de forma bagunçada e confusa, que se eu postar ali na internet uma receita com o nome vegetariano, as pessoas vão pensar que só não tem carne ali, mas tem ovo e leite, muito provavelmente. Divulguem aí para as pessoas que você conhece esse vídeo, para que as pessoas possam realmente entender os termos corretos e utilizar os termos da forma correta, para que não haja enganos, né? Principalmente na hora que você está ali num restaurante e vai consumir um produto e aí você come ali por engano porque tem escrito vegetariano, mas pode conter ali ovo ou leite na preparação. Então, busquem utilizar esses termos a partir de agora da forma correta e falem aí para as pessoas que você conhece também os termos corretos que você aprendeu aqui hoje, para que essas pessoas também possam começar, né, a propagar os termos da forma correta aí fora, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço que vocês possam compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam aprender os tipos de vegetarianismo e usar também a forma correta para cada tipo de pessoa. E é isso, gente.